Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é Jefferson Marques, né? Nós estamos com som. Fernando, se você não está ouvindo, se ele não está ouvindo, não adianta eu falar, né? Então, deixa eu marcar aqui para ele que está tudo ok com o som, tá certo? Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, que não para de tocar aqui na minha orelha. Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Então aqui mais uma live, né, para todo mundo entender em detalhes como que o nosso robô funciona, né? Mas muita gente veio lá no meu privado, me mandou direct, querendo saber como que os robôs funcionam. Então, é sobre isso, né? Eu ia fazer uma live ontem sobre os robôs, mas aí eu resolvi falar, não, vou fazer uma live durante a semana, uma live, né, completinha, uma ou duas lives, acredito que vai ser duas lives, completinha de como que funciona, tá certo? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, eu quero falar aqui para vocês o porquê que eu resolvi ter robôs, né? Porque assim, o que acontece? Tá? Eu opero manual, né? Como todo mundo sabe, eu tenho as minhas operações manuais que eu faço, tá? Ensino as pessoas também a operar manual. Só que eu vi uma necessidade dos meus clientes, tá? Muita gente trabalha no horário comercial e não consegue operar, né? Por quê? Porque o horário das nossas operações é que horas? É das 9 horas da manhã até no máximo aí 17 horas, é o que eu ensino, tá? E esse é o horário comercial, é o horário que a grande maioria das pessoas está trabalhando, né? Então, eu vi aí o quê? Eu vi que eu queria criar uma forma para que todos os, os nossos alunos, para que todas as pessoas conseguissem usufruir aí dessa ferramenta ótima que é né, de como ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? Então, baseado nisso, né, eu comecei a pesquisar e a gente começou a utilizar os robôs, né? Que os robôs, que eu costumo dizer? O que são os robôs, tá? É uma forma automatizada, é uma forma automatizada de você fazer as operações que você faria. Então, se vocês, né, não sei se vocês repararem, né, por um exemplo, todos os dias na sala ao vivo, a primeira operação da sala ao vivo, geralmente, é a mesma operação do robô. Geralmente. Por quê? Porque é a minha estratégia. É a estratégia que eu utilizo na sala ao vivo há mais de 35 meses. Tá? E eu consegui formatar um robô que fizesse as mesmas operações que eu fazia na sala ao vivo. Né? Então, graças a Deus, aí é um robô que está tendo aí lucratividade aí todos os meses. Né? A média dele, né, ele fica positivo aí todos os meses. Tem mês que termina negativo? Sim, teve mês que terminou negativo. Mas na média, um mês pelo outro, você vai ver daqui a pouquinho que ele é muito, mas muito rentável. E o que é o mais legal? Tudo 100% automático, né? Por quê? Porque o que que aconteceu, né? Como que funciona? Como que eu cheguei nisso, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, né? Como que eu comecei no mercado financeiro? Comecei no mercado financeiro através de uma pirâmide financeira, né? Nessa pirâmide eu perdi 150 mil reais. Só que o dinheiro que me restou, só que lá dentro dessa pirâmide tinha um cursinho de trade. Eu fiz esse cursinho, eu vi que dava para ganhar dinheiro no mercado, né? O que que eu precisava? Eu precisava agora ter paciência, porque eu perdi os 150 mil que eu tinha na pirâmide, mas me sobrou um restinho de dinheiro. E eu vi que se eu tivesse paciência e fizesse as operações diariamente, esse capital ele ia crescendo. E aquele pouquinho que eu ganhava com 500 reais, o dia que esses 500 reais fossem 5 mil reais, eu ia ganhar 10 vezes mais. O dia que esses 5 mil reais virassem 50 mil reais, agora eu não estou ganhando mais um pouquinho de 500 reais, eu estou ganhando um pouquinho de 50 mil, que é 100 vezes mais do que eu ganhava quando eu estava com 500 reais. Tá? Então, foi isso, né? Foi isso que eu vi quando eu tomei, né, o tombo na pirâmide, né? Mas que eu comecei a ver como que o mercado financeiro funcionava. E antes eu achava que o mercado financeiro precisava ter muita grana para entrar, para fazer, para não sei o quê. Não, e não. Gente, hoje com 100 reais você consegue começar no mercado financeiro. Quando a gente vai falar em mini índice, eu falo 500 reais para você ter uma margem, para você ter um pouquinho mais de gordura para fazer essas operações. Mas com 100 reais já dá para começar, certo?
Então, foi isso que eu comecei a fazer. Foi isso que eu comecei a colocar em prática. A gente fazer as operações lá todos os dias para ganhar um pouquinho do seu capital. E conforme esse capital fosse aumentando, esse pouquinho ia virar um valor considerável, tá? Então foi isso que a gente começou a fazer, né? E a gente começou a fazer, comecei a fazer tudo manual, né? Tudo manual. E a gente sempre vê falar sobre, né, robôs, como que a gente como que funciona, tal, não sei o quê. E eu comecei, né? Principalmente porque quando eu entrei na pirâmide, a pirâmide dizia que tinha um robô que fazia as operações. Então a gente sempre ficou naquela que, né, vamos ver uma maneira de robotizar, de automatizar essas operações. E nessa procura, eu comprei uma pancada de robô no mercado aí. Tudo que você imaginar não, né? Mas eu comprei muita coisa e colocava para funcionar, ganhava um pouquinho, depois perdia tudo, sabe? Foi assim que foi. Ou então a gente comprava o robô, colocava para rodar, o robô ficava lá, ganhava, ganhava, ganhava. Quando perdia, perdia tudo. Ou quando, né, ficava. Nossa, foi uma pancada de coisas que a gente comprou, né, para fazer essas operações e que não estava sendo legal, né? Foi aí que eu resolvi criar o meu robô. Por quê? Porque eu operava no manual, eu já tinha uma estratégia que funcionava durante mais de 3 anos, mais de 2 anos na época, né? Então eu já tinha uma estratégia que funcionava mais de 2 anos. E eu perdendo dinheiro com o robô. Cada um com uma estratégia diferente, cada um com uma promessa diferente, né? Aí o que que eu falei? Falei, não, vamos, eu não sei programar o robô, né? Mas eu contratei um programador, tá? Eu contratei um programador, cheguei nele e falei, ó, eu quero criar um robô que vai fazer a, né? Eu contratei, né? Eu quero fazer né? A minha estratégia é assim, assim, assado, dá para fazer. Nossa, eu passei por vários programadores até achar um que falou: não, eu consigo fazer isso que você está querendo fazer. Né? Aí ele começou a fazer, fez lá, programou mandou para mim, falei: ó, tá faltando isso, isso, isso. Aí ele ia lá, programava de novo, até ficar redondinho, até ficar do jeito. Hoje, o robô ele opera exatamente igual eu opero. Exatamente. Tá? Ele faz a mesma operação. A minha primeira operação do dia é exatamente a operação que o robô faz. Por isso que eu chamo ele de robô de abertura, porque geralmente é ali nos primeiros minutos da, do pregão. Né? Entre 9, 9h30, ali no máximo, o robô ele já fez a operação dele. Né? Então é por isso que eu chamo de robô de abertura. Mas ele faz exatamente a estratégia que eu utilizo aí há muito tempo e que funciona. Tá? Então foi por isso eu comecei com os robôs, né? Porque clientes que não podem operar. Tá? Então foi isso que eu fiz. Depois, o que eu fiz? Comecei a testar vários robôs, cada um com um indicador, tal, não sei o que, não funcionavam. Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi criar, né, colocar o robô, a minha estratégia no robô. E graças a Deus ele vem tendo aí, né, mês após mês aí de lucratividade, né? A gente teve um mês, deixa eu vou até olhar aqui, ó, que mês que foi, quer ver? A gente teve um mês, junho de 2023 foi um mês muito ruim, tá? Foi um mês muito ruim. Tanto é que o robô mais agressivo, ele chegou a ficar 30% negativo, tá? Ele fechou o mês 30% negativo, mas ele recuperou aí através dos meses. Isso que é o mais interessante. E se você contar, enquanto ele teve um mês ruim de 30% negativo, ele teve mês excelente que fez 72%. Olha só, entendeu? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, eu já falei um pouquinho aí da minha história, como que eu conheci o mercado financeiro, né? Por que que eu comecei a ensinar? Por que que eu comecei a fazer, né, esse tipo de robô, essas coisas? Por quê, pessoal? Vamos lá. Eu já estava ganhando dinheiro no mercado, tá? Já estava ganhando dinheiro no mercado. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu tenho, né, todos os dias ali o meu tempinho ali com Deus, onde eu faço as minhas orações, e por duas vezes, ao abrir a Bíblia,
né, Deus mandava eu ensinar. Eu não lembro as passagens que foi que eu vi, mas uma eu lembro nitidamente que era para ir para outra cidade e vai lá para você ensinar. Né? E foi aí que eu comecei a ensinar a fazer os meus cursos. No começo eu dava o meu curso, aí as pessoas. Na primeira turma tinha 10 pessoas, eu dei o curso, nenhuma das pessoas assistiu todos as lives do curso. Aí eu falei, não, a gente tem que cobrar para as pessoas darem valor, né? Senão elas não dão valor. Aí eu fui vendo as necessidades desses clientes. Né? Então, eu comecei com um curso, né? Aí eu vi que as pessoas não tinham confiança para fazer as operações que eles aprendiam. Aí eu comecei com a sala ao vivo, né? Aí as pessoas começaram a pegar a confiança para fazer. Só que aí eu via que tinha muita gente que não tinha tempo para operar ali das 9 às 11 da manhã, porque trabalham. Foi aí que eu falei, não, eu vou criar os robôs, né? Vou criar uma automação, porque assim todo mundo consegue lucrar no mercado financeiro, tá? E foi aí que a gente criou, né? Então hoje a gente tem, são 5 robôs de abertura, né? Cada um com uma configuração. Tá? Então são 5 robôs. Eu não vou entrar em detalhes de cada robô hoje. Tá? Isso eu acho que eu vou deixar para a live, a não ser que dê tempo. Tá? Mas se não der tempo, os detalhes dos 5 robôs eu vou deixar para falar na live de amanhã. Né? Então hoje eu vou começar a falar para vocês como que funciona, mas se a gente não conseguir entrar em detalhes em cada robô, amanhã a gente termina essa live aí com cada detalhe, o que cada um faz, como que é a estratégia, quanto que eles têm feito de lucro. Isso é muito importante, né? O quanto que qual que é o risco, porque aí que tá, também tem uma coisa, viu, pessoal? Muita gente escolhe o robô pensando, sabe no quê? Pensando só no lucro e não pensa no risco. Aí, o que acontece? Por exemplo, um dia desses veio um cara e, né, me chamou lá, tá, não sei o quê. Aí eu mostrei, falei, ó, os nossos robôs, eles fazem, né, na média, tá, dos últimos 16 meses, ele vem fazendo de 6 a 12% ao mês. Galera, isso não tem em lugar nenhum. Isso não tem em lugar nenhum, a não ser que você mesmo vai lá operar, passar horas na frente do computador. Agora, de forma automatizada, isso não tem em lugar nenhum. De forma, assim, passiva, onde você não precisa ir lá operar, não tem, tá? Aí ele veio, não, mas eu vi um cara que tem um robô que faz 200% ao mês. Eu falei, cara, vai lá, 200% ao mês? Não tem o que pensar, vai lá no cara, entendeu? Só que, e o risco? Não, que não... Beleza, vai lá no cara. Passados 3 meses, o que aconteceu? Ele voltou falar comigo. Por quê? Porque tinha quebrado a conta dele lá. Entendeu? Aí vem chorar pra mim. Falei, não, não adianta agora você vir chorar pra mim. Você falou que lá dava certo, por que que agora você, né? Então agora, se você quer algo assim que seja realmente palpável, que você realmente consegue colocar, por exemplo, eu tenho, tá? Eu tenho de 25 a 50 mil reais em cada um desses robôs. Aquele resultado que você vê lá é porque eu tenho uma boa grana lá, entendeu? Agora, você vai ter coragem? Você acha que se eu não tivesse certeza de que esses robôs, com o passar dos meses, vão dar lucro, você acha que eu ia colocar toda essa grana lá? Não ia, entendeu? Eu até falei pro cara, falei, cara, 200%, por que que se o cara começar com 500 reais, em um ano ele é mais rico que o Warren Buffett. Por que que ele vai precisar vender o robô dele? Entendeu? Então, toma cuidado como se diz, com promessas muito boas, tá? Porque, na verdade, aí depois você pode ter um revés, né? Então tome cuidado com isso. Né? Aqui o que eu passo para vocês, se você, às vezes você pode falar, nossa, mas é muito pouco pelo que você está acostumado a ver. Tá? Mas é pouco que você está ali tem stop loss, é robô que tem stop loss, é robô que faz uma operação só por dia. Isso faz o seu gerenciamento ficar muito bom, você não se expõe muito ao risco do mercado, sabe? Tem uma série de coisas que a gente passou durante muito tempo até a gente criar a nossa estratégia, tá?
Deixa eu falar um pouquinho do robô, vai. Deixa eu ir lá, assim a gente já vai falando um pouquinho, tá? Vamos lá, tá? Então, ó, o robô, as operações são 100% automatizadas. Você não vai precisar clicar num botão para abrir uma operação, para fechar uma operação, não vai precisar fazer nada disso, tá certo? As estratégias são validadas pela minha sala ao vivo, entendeu? Faz 36 meses que eu estou na sala ao vivo lá. Ah, Jeff, teve mês que fechou negativo? Sim, né? Claro que tem, tá? Só que entre mortos e feridos, com o passar desses meses, é lucratividade média sempre, entendeu? Jefferson, o robô ele funciona no dólar, ele funciona no Forex, ele funciona na Equioption, ele funciona não sei aonde? Não, pessoal. Esse é um robô exclusivo para mini índice Bovespa, tá? Ele é exclusivo, não dá para rodar em nenhuma outra plataforma, tá certo? É só mini índice Bovespa. Jefferson, se eu quiser colocar no dólar, não sei se vai funcionar. Entendeu? Aliás, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar porque a minha análise que eu faço diária, porque eu faço uma análise diária e essa análise a gente transforma num arquivo que sobe no robô todos os dias, que a gente instala no robô todos os dias. E essa análise é do mini índice. Se você rodar em outro ativo, não vai dar certo, tá certo? Provavelmente não vai nem abrir é, nenhuma ordem, tá? O que que é legal do robô? Tá? Isso aqui agora é para vocês do Instagram. O que que é muito legal do robô? O robô ele tem controle emocional total. Se você está aí acostumado a quebrar sua conta porque você não tem controle emocional, o robô tem controle emocional total. Ele só vai fazer aquilo que ele está programado. Ou seja, ele vai seguir o seu plano de trade à risca. Arrisca. Tá? Então, se você está acostumado a quebrar sua conta, o robô é para você, porque ele vai seguir o controle emocional, ele vai seguir o plano de trade à risca. Isso é para você também que está aí, me vendo no YouTube, me vendo no Zoom. Se você está acostumado a quebrar conta, coisa que você não deveria acostumar, tá? O robô é para você. Por quê? Porque ele tem controle emocional total. Ele vai seguir, como a gente já tem uma estratégia validada, ele vai seguir essa estratégia. Entendeu? O problema é quando segue uma estratégia que ela não está validada. Aí pode ser que é uma estratégia ruim, aí vai quebrar a conta. Agora, como a gente já tem uma estratégia validada com mais de 16, só do robô são 16 meses de levantamento. 16. E desde março ele roda na conta real. Então a gente já tem dados para dizer que sim, é uma estratégia validada. E você tendo uma estratégia validada e tendo controle emocional para seguir à risca essa estratégia, não tem jeito. Com o passar do tempo, ele vai repetir o que ele vem fazendo nos últimos meses. É isso. É isso. O robô ele vai seguir aquilo que ele está programado. E como a programação dele já é validada, o futuro vai ser lindo. O futuro vai ser lindo. Tá certo? Vamos lá. O que que você precisa fazer? Tá? Agora eu vou falar os passos que você vai precisar fazer. Primeira coisa, você vai precisar abrir uma conta na corretora, se é que você já não tem, tá? Jefferson, qual que é a melhor corretora? Qual que é? Cara, para te falar a verdade, a melhor corretora eu não sei, tá? Qual que é a corretora que eu utilizo, tá? A que eu mais utilizo é a Rico. Por que que você utiliza a Rico? Porque quando eu comecei, eu abri a conta na Rico, eu peguei a plataforma da Rico, funcionou muito bem, né? E tenho usado ela. Posso usar qualquer outra corretora? Você pode utilizar qualquer outra corretora, qualquer uma, tá? A única coisa que eu aconselho, escolhe uma corretora que não tenha taxa de corretagem. Porque se tiver taxa de corretagem, você vai dividir o seu lucro com a corretora. Tá? Segundo, tem que ser uma corretora de B3, tá? De B3 aqui, né? Então pode ser Rico, Clear, XP, Toro, Modal Mais, Genial, qualquer uma dessas que eu falei aí e que também sejam de B3. Mas ela tem que ter MetaTrader 5, tá? É uma plataforma de negociação, tá? Que tem que. Então, essa corretora tem que ter MetaTrader 5. Por exemplo, hoje
teve um cliente que comprou o robô e queria usar a Modal Mais. E ele foi contratar o MetaTrader na Modal Mais e não tinha. Então não dá para usar a Modal Mais. Por quê? Porque o robô ele roda no MetaTrader 5. Então a corretora tem que fornecer o MetaTrader 5. Se não fornecer, não adianta, que não tem jeito de rodar. Tá? Então ele foi abrir a conta em uma outra corretora. Tá? Então, essas duas, um tem que ser MetaTrader e o outro, né, tenta escolher uma corretora que não tenha taxa de corretagem, que assim você não divide o seu lucro com ela. Tá certo? Segunda coisa que você vai precisar: capital. Pessoal, não tem jeito, você vai ter que ter dinheiro. Para fazer dinheiro no mercado financeiro, você precisa ter dinheiro. Qual que é o mínimo? R$ 500. R$ 500 é o mínimo para você rodar um contrato. Tá? Então, não tem jeito, você vai ter que ter R$ 500. Jefferson, dá para rodar com menos? Cara, dá para rodar com menos, lógico que dá. Só que o levantamento que a gente fez, tá? O levantamento que a gente fez é para rodar com R$ 500. Tá? Se você rodar com menos do que isso, aí é por sua conta e risco. A gente fala assim, ó, R$ 500, né? Baseado no levantamento dos últimos 16 meses, é um valor, né, razoável aí para você ter os seus lucros, para você conseguir fazer com que esse robô vá fazendo o trabalho dele. Qual que é o passo 3? Contratar o MetaTrader 5. Quando você adquire o robô, você vai receber um tutorial, e nesse tutorial tem passo a passo lá como que você faz para contratar o MetaTrader 5 na Rico. Tá? Ah, Jefferson, eu quero utilizar uma outra corretora. Beleza, não tem problema nenhum. Só que aí você que vai ter que fuçar lá no site para fazer essa contratação. Porque eu não tenho tutorial de todas as corretoras, não tem como ter isso, tá? Então, é você que vai escolher lá, né, a corretora. Aí você pode falar com o assessor, pode falar com o suporte. Se você não conseguir, você vai ter que falar com o assessor ou com o suporte da corretora, porque a gente não dá esse suporte para todas as corretoras, tá certo? Feito isso, aí o que você vai fazer? Você vai enviar o login, tá? O login do MetaTrader 5 para a gente fazer o robô para você. Tá certo? Então, a gente faz o robô, aí manda o robô para você e você roda aí no seu computador. Agora, se você fala assim, não, Jefferson, eu não quero, não dá para eu ficar instalando no meu computador, todo dia tem que subir o arquivo do dia, né? Que eu falei, lembra que eu falei? Que a gente faz a análise e manda o arquivo. Aí todo dia você tem que subir esse arquivo. Você fala assim, Jefferson, eu não quero ter esse trabalho, porque não quero. Quero ser. A gente oferece também a manutenção aqui feita por nós. Eu tenho uma equipe aqui, com uma série de computadores aqui, que a gente fornece isso para você também. Tá? Então, se você quiser, eu quero, a gente instala aqui nos nossos computadores, só que é lógico, você vai ter um pequeno custo a mais. Beleza? Vamos ver o que mais que tem aqui. Corretora você escolhe, plataforma, tal. Então, eu já falei tudo que a gente fala, o que você precisa fazer, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre ganhos? Vamos falar um pouquinho sobre ganhos? Como que funciona os ganhos, tá? Então, pessoal, cada robô tem a sua configuração, tá? Cada robô tem a sua configuração, tá certo? E baseado nessa configuração de cada robô, que isso daí eu vou explicar daqui a pouco, cada robô eu vou explicar a configuração de cada um deles. Baseado na configuração que eles já têm hoje, tá? Baseado nessa configuração que eles já têm hoje, a gente tem aí, a gente tem a, o levantamento, né, e o resultado deles mensalmente, tá? E é isso que eu vou passar agora para vocês. Tem uma dúvida aqui, ó, o Leandro está perguntando. Não conheço a questão do MetaTrader 5, mas tem o Profit Pro. Funciona? Não, não roda no Profit Pro. Tá? Aí, no caso, você tem que ir. Dependendo da sua corretora, você pode ter duas plataformas. Dependendo da corretora, você só pode ter uma. Né? Aí você tem que cancelar a contratação do Profit Pro e contratar o MetaTrader 5. Tá? Então, vai rodar no MetaTrader 5, é uma plataforma de negociação igual o Profit Pro. Só que o MetaTrader já é uma plataforma onde a maioria dos robôs, né, onde é mais fácil de ser programado o robô. Tá? Então, é lá no MetaTrader que a gente utiliza.
tá? Ah, Jefferson, mas eu também quero fazer minhas operações manuais. O que que eu aconselho? Até a título de você conseguir controlar melhor, tá? O que que você faz? Deixa uma conta numa corretora só para o robô, abre uma conta em outra corretora e deixa essa outra corretora para você fazer as operações manuais, né? É isso que eu faço, por exemplo, né? Então eu rodo o meu robô na Rico, tá? E eu utilizo a BTG, que ela me dá o Profit Pro gratuito, utilizo o BTG para fazer minhas operações manuais, tá certo? Já tenho o MetaTrader 5, beleza, tá? Então é só pegar o robô, tá? Só que o MetaTrader 5 tem que ser contratado da corretora. Não é baixar o MetaTrader 5 e ele vai rodar. Não, ele tem que estar conectado na sua corretora. E você só consegue conectar se você fizer o pedido dentro do site da corretora, tá bom? Então, bom, então o que que eu estava falando mesmo? Ah, vamos falar sobre a projeção de ganhos, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, antes de eu falar um pouquinho sobre a projeção de ganhos, o que que eu tinha que falar aqui com vocês hoje também, tá? A gente tem que falar um pouquinho, pessoal. Projeção de ganhos. Aí. Hoje aqui a gente tem que falar um pouquinho também, né, sobre tomada de decisão, tá certo? Eu sei que talvez você está aqui, você está com medo, né? Ah, Jefferson, mas isso, eu já quebrei a cara com robôs anteriores, né? Hoje mesmo teve 3 pessoas que me chamou no WhatsApp, tá, para falar, ah, eu já quebrei a cara. Teve um cara que me mandou uma lista de uns 10 robôs que ele já perdeu dinheiro, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, primeiro, o meu robô é completamente diferente disso que você tá me mostrando. Por quê? Porque o meu robô, ele não é atrás de indicador. Por quê? Porque indicador geralmente é atrasado, tá? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer os testes da estratégia que o robô vai utilizar. Se você, ou então, as pessoas já terem feito esse teste. Por exemplo, esse levantamento que eu fiz, pessoal, eu fiz dia por dia, diariamente, entendeu? Igual aqui, ó, Cristina. Boa noite, professor. Sabemos que o mercado é influenciado com as notícias ao redor do mundo. Como isso vai influenciar o robô? O robô ele tem os horários que ele opera. Ele não opera horário de notícia. Entendeu? Por isso que é importante o quê? A minha análise no dia anterior. No dia anterior, só para vocês terem uma ideia, no dia anterior eu vou pegar o que que influencia, quais são as notícias que influenciam. Então a gente entra lá no site e vê. Eu sei, só para vocês terem uma ideia, eu sei que quando o ministro da Fazenda do Brasil, ele vai dar uma entrevista na CNN, ou ele vai dar uma entrevista no Globo, ou ele vai dar uma entrevista, eu sei que no horário da entrevista, o que que acontece? O mercado fica super volátil. E ele não vai responder, ele não vai respeitar nenhuma estratégia. Então, o que que eu faço? No dia anterior, eu olho a agenda do ministro da Fazenda, eu olho a agenda do presidente. Por quê? Porque eu sei também que se o presidente for dar uma entrevista, dependendo do que ele falar lá, vai causar um caos no mercado. Então, eu olho tudo isso para quê? Porque nesses horários o robô desliga, ele não opera, entendeu? Ele não opera. Então, por isso que é importante. Agora me diz aí, qual robô que você vê no mercado que ele vai olhar a agenda do presidente ou a agenda do ministro da Fazenda? Diz aí para mim, qual robô que você já viu aí no mercado que vai ter essa configuração? Duvido você achar, duvido. Tudo isso, por quê? Porque no dia anterior eu vou analisar o mercado. É essa a diferença. É essa. Porque a gente sabe que no dia que o ministro da Fazenda vai dar uma entrevista e que ele vai falar lá, que ele vai, por um exemplo, nós vamos fazer a Petrobras baixar o preço da gasolina. A gente sabe que se ele falar isso na entrevista, o que que vai acontecer? Vai despencar a bolsa, vai despencar o índice. A gente sabe disso.
Só que a gente não consegue prever o que o cara vai falar, então é melhor a gente não operar. No horário que ele está fazendo entrevista, a gente não opera. Deixa tudo paradinho. Deixa o cara dar entrevista e a gente volta a operar depois. Isso se o robô já não tiver feito a operação. Porque geralmente essas entrevistas são um pouco mais tarde. Elas não são ali no horário ali das. Porque aí que tá. O nosso robô ele começa a trabalhar logo no início do dia. Geralmente, até as 9h30 ele já fez a operação. Porque as notícias geralmente começam a vir depois das 9h30. Mas se tiver alguma entrevista, alguma coisa assim, a gente já, opa, amanhã o robô vai começar a funcionar meio-dia, 1 hora, se for necessário, para evitar esses horários de notícia, tá? Fora, fora mais um monte de coisa que a gente leva em consideração. Por um exemplo, geralmente, dia de payroll, a gente não deixa o robô trabalhar. Ou então ele vai trabalhar só um pouquinho ali antes do payroll. Se não der operação, nem, nem opera mais o resto do dia. Por quê? Porque eu opero já há muito tempo, pessoal. Eu sei que no dia do payroll, depois do payroll, o gráfico fica uma porcaria. É uma volatilidade muito grande. Não vai ter stop que segure. Não vai ter stop que segure. Então a gente não. Opa, melhor não trabalhar. Lembre-se de uma coisa: não operar também é operar. Melhor do que a gente ir arriscar com uma grande chance de perder. Ah, eu vou entrar lá. Ah, mas aí nesse dia eu não vou ganhar. Mas é um dia que você está muito mais propício a perder. Aí você tem que pensar assim: ah, nesse dia então eu não vou perder. Você tem que pensar assim: nossa, que beleza, ó, nesse dia que é um dia que eu ia perder, não perdi. Deu para entender? Então é muito. Esses são os diferenciais desse robô. Esse quesito que o quê? Que tem aquela a- vai ter a como se diz? Vai ter essa minha análise no dia anterior. Em vez de você ter um indicador que ele simplesmente faz conta matemática, não. Você tem uma cabeça pensando ali todos os dias, prevendo, né? Não prevendo, mas baseado no passado, a gente tenta prever o que vai acontecer no dia seguinte. Tá certo? Vamos lá, vamos para a projeção. Pessoal, o robô, tá? Os 5 robôs, ele tem uma média de ganho, tá? Mensal, tá, pessoal? Mensal, entre 6,3% e 12,6% ao mês, tá? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a calculadora aqui. Vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer as contas aqui. Então, se a gente pegar 6,3 mais 12,6, dá 18,9, dividido por 2, na média, vou fazer a conta hoje, eu vou fazer na média. Amanhã eu vou fazer robô por robô, só para você ter uma ideia. Mas na média, os robôs fazem 9,45% ao mês. Média, tá certo? Então, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma projeção de ganhos aqui com você na tela aqui, ao vivo, tá? Vou fazer uma projeção de ganhos aqui ao vivo para você ter uma ideia de como que seria aí os seus ganhos, tá certo? Essa daqui, pessoal, é uma planilha que eu costumo falar assim, essa planilha mudou minha vida, tá? Por quê? Porque com ela eu vi que com pouco dinheiro eu ia conseguir ficar rico em um tempo muito curto, tá? Na verdade, eu nem pensei em ficar rico. Falei, ó, eu vou me tornar milionário num tempo muito curto. E levou 2 anos. Em 2 anos, eu atingi o meu primeiro milhão. 2 anos, tá? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar duas situações. Uma, você começando com R$ 500 e não colocando mais nada de dinheiro. E outra, você fazendo R$ 500 por mês de depósito para você ver o quanto você pode chegar a ganhar, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui, o que eu estou
que eu estou mostrando aqui para vocês? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para eu rabiscar aqui junto. Ó. Aqui, ó, eu coloquei investimento inicial, R$ 500. Rentabilidade mensal, 9,45%, que é a média dos 5 robôs, tá certo? Então, como que funciona? No primeiro mês, você começa com R$ 500. R$ 500 mais 9,45% vai para 547. 547 mais 9,45% vai para 598 e assim sucessivamente, tá certo? Em 12 meses, vai fazer uma grande diferença? Olha só, pessoal, em 12 meses, você mais que duplicou o seu dinheiro. Você chegou a R$ 1.350, tá certo? Está interessante? Até está, mas é melhor. Só que nessa configuração, o negócio vai começar a ficar bom depois de 48 meses, onde você vai estar fazendo aí R$ 3.292 por mês. Tudo 100% automático, você não vai precisar fazer nada, certo? O robô mantendo a média de ganho e você colocando R$ 500 e fazendo o robô fazer juros sobre juros, tá certo? Jefferson, eu quero ser mais rápido. Eu quero esses R$ 3.000 por mês, mas eu quero mais rápido. O que você vai precisar fazer? Tá? Você vai precisar fazer aportes mensais. O que é aportes mensais? Você ir lá e depositar. Você pode depositar R$ 200, R$ 300, R$ 400. Eu vou fazer a conta aqui, você depositando R$ 500 todos os meses. Tá? Então, você vai depositar R$ 500 todos os meses. Quanto tempo vai demorar para você ganhar R$ 3.000 por mês? 24 meses. Em 24 meses, você vai estar ganhando R$ 3.866 por mês. Quase R$ 4.000, tá certo? 100% automático, sem você precisar apertar um botão de compra e venda, 100% automático, tá? O que mais que eu ia falar? Né? Simplesmente com um robô mantendo aí o que ele já faz, o que ele já fez nos últimos 16 meses. R$ 3.866. Pessoal, é algo assim surreal. Surreal. O que você pode chegar com esses robôs é simplesmente surreal. A única coisa que você precisa fazer, manter o robô trabalhando. Ah, Jefferson, dá para. Ah, e se eu sacar o lucro? Se você sacar o lucro, você nunca vai chegar, né? Por exemplo, para você ganhar R$ 3.866, você precisa ter R$ 41.000 na conta. Se você colocar R$ 500 todos os meses, durante 24 meses, sem robô, sem nada, você vai ter quanto? R$ 12.000. Com um robô fazendo as operações, tá? Com um robô fazendo as operações, esses R$ 12.000 vão virar R$ 41.000. Aí 9,45% de R$ 41.000, nós estamos falando em ganhos mensais de 3.866. Aí depois de 24 meses, se você começar a sacar esses R$ 3.800, o que vai acontecer? O capital não vai crescer, você vai continuar ganhando 3.800. Agora, se você deixar esses 3.800 e continuar fazendo o que a gente chama de juro composto, que é o juros sobre juros, depois de mais 12 meses, ou seja, com 36 meses, você vai estar ganhando R$ 12.000 por mês. O que você precisa ter? Paciência só. Agora, se você falar assim, não, Jefferson, eu quero colocar R$ 50.000 no robô. Quanto que eu vou ganhar por mês? Em torno de R$ 5.000 por mês. Entendeu? Das duas, uma. Ou você começa com um capital grande, ou você começa com um capital pequeno, espera esse capital crescer para ele ficar grande e você vai ganhar muito dinheiro. Mais uma vez, existem muitas promessas por aí que prometem muito mais do que isso. Agora, por experiência própria e experiência de muitas pessoas que têm vindo falar comigo, né, a realidade é completamente diferente. São robôs que ganham muito, geralmente eles fazem um negócio chamado preço médio, tá?
corre de robô que faz preço médio. Tá certo? O que que é preço médio? Ele abre uma operação, se foi contra, ele abre outra, aí você fica com duas, aí ele vai abrindo, você chega a ficar com muitas operações. Tá? Então, por experiência própria, eu não estou mais fazendo robôs com preço médio. Não estou fazendo mais. Por quê? Porque você precisa, das duas, uma. Ou você é, quebra a sua conta, ou você precisa ter uma margem muito grande. Tá? É uma margem muito grande. Os robôs que eu fazia de preço médio, a gente tem que colocar muito dinheiro para segurar as operações até reverter, até você sair com lucro. Tá? Então, por isso, o que que eu fiz? Não, hoje eu não tenho mais robô com preço médio. Os meus robôs, eles têm stop e por operação, tem stop loss, tem alvo definido, tudo certinho. É isso que a gente está fazendo. Tá? Jefferson, esse valor é líquido, descontando as operações da B3? Não, tá? Esse valor é bruto. Eu não vou ficar aqui, porque o que acontece? Vai depender muito do número de operações que é feito. Tem uma série de coisas aqui, né? Não tá, esse valor aqui é o valor bruto, tá certo? Que mais? Vamos lá, pessoal. Então, isso daqui, então eu mostrei aqui para vocês duas situações. Uma você fazendo um aporte único de R$ 500, e outra você fazendo aportes mensais de R$ 500. É lógico que fazendo aportes mensais, você vai ter um retorno muito mais rápido, tá certo? Amanhã, pessoal, o que que eu vou explicar agora? Amanhã eu vou explicar cada um dos robôs. Quais são as estratégias que você pode usar em cada um dos robôs? Por exemplo, uma estratégia que eu estou utilizando muito na minha conta é pegar o robô mais conservador, que tem menos dias de stop loss, e alavancar ele. Eu alavanco ele, faço ele ganhar 2 até 3 vezes mais. É lógico, quanto mais você alavanca, mais risco você vai ter. Mas você já pensou um robô fazendo 18% ao mês, com um risco desse tamanho? Você já pensou? É isso que eu vou mostrar amanhã para vocês com um robô 30A. Tá? Porque se você faz, olha só, o robô 30A, ele faz 6,3%. Se a gente alavancar ele vezes três, ele vai fazer 18,9% ao mês. Com 18,9% ao mês, se você fizer um aporte de R$ 500, em 24 meses, ele está dando R$ 5.000 por mês. Você colocou R$ 500, deixou ele trabalhar 2 anos, daqui 2 anos você está ganhando R$ 5.000 por mês. Agora, se você falar assim, não, eu quero mais rápido, e você fizer aportes de R$ 500, em 12 meses ele está te dando R$ 3.500. Em 24 meses, R$ 31.000. Olha só. É lógico, você está alavancando algo que é conservador, então você está aumentando o seu risco. Aumentou o risco, aumentou o resultado. E olha esse resultado. É realmente surreal o que eu vou ensinar, a estratégia que eu vou ensinar para vocês amanhã. E eu vou mostrar cada um dos robôs, qual que é o risco, qual que é a média de ganho. Vou mostrar tintim por tintim para vocês. Tá certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era tudo isso, tá? Qualquer dúvida que surgir, alguma coisa aí, quiser me chamar lá no WhatsApp, pode chamar, não tem problema. Nós vamos ter a live amanhã, onde eu vou explicar cada um dos robôs, tá certo? Para tirar aí todas as suas dúvidas. Me perguntaram aqui, ó, tenho que fazer aportes todos os meses? Não, você não tem que fazer. Você faz se você quiser, tá? Não é obrigatório, mas se, Jefferson, eu quero ganhar R$ 5.000 mais rápido, então você tem que fazer aporte. Eu vou esperar o prazo que você falou aqui, então tudo bem. Agora, se eu quero ter um resultado mais rápido, aí você tem que fazer aportes, tá bom? Mas não é obrigatório, tá certo? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá certo? Amanhã eu vou explicar em detalhes cada um dos robôs,
qual que é a estratégia, qual que é o alvo, qual que é o stop loss, qual que é a média de ganho, se dá para alavancar, se não dá, tudo isso dá para fazer. Tá certo? Eu vou falar amanhã. Jefferson, o aporte que é feito é com você ou isso é na conta que contratamos? Não. Pessoal, o dinheiro fica na corretora, tá? O dinheiro fica na corretora. Você não vai depositar dinheiro para mim, não. A única coisa que é para mim, que a gente tem, é a licença do robô. A licença é para mim. O dinheiro que você vai investir é lá na corretora. Não fica comigo, não. Tá bom? Se bem que o usuário e senha fica com você. Eu só vou precisar do login do MetaTrader, tá? O login do MetaTrader. Só se você quiser que a gente faça manutenção, aí você vai passar o login do MetaTrader e a senha do MetaTrader. Não é a senha da conta, tá? A conta é outra coisa, é só você vai ter. Eu só vou precisar, se você quiser a manutenção mensal, eu só vou precisar do login e senha do MetaTrader, que é para o robô fazer as operações, tá? Agora, da senha da conta, só você tem, eu não tenho acesso, nem preciso ter acesso à sua conta, tá certo? Qual o valor da licença do robô? Amanhã eu vou explicar todos os robôs, valor, tá? Inclusive amanhã eu vou lançar uma promoção, né? Provavelmente, tá? Provavelmente, só quem tá na live vai aproveitar a promoção, porque vai ser uma promoção só para 10 pessoas, só para 10 licenças. Então, provavelmente aí antes de eu lançar a live no grupo, tal, já vai ter fechado essas promoções. Então, eu, se fosse você, não perdi a live, tá? Legal, outra ajuda, você ajuda a fazer o setup inicial, já tem o tutorial prontinho, tá? É só você assistir a aula e colocar no seu computador, tá? Então, mas se precisar, a gente tem sim o suporte para fazer isso, para ajudar, tá? Mas até hoje ninguém precisou do suporte para fazer a instalação de tão simples que é, tá? Isso se você não contratar manutenção, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Amanhã, às 20 horas, vai ter a aula 2, onde eu vou explicar todos os detalhes e vou lançar também uma promoção só para 10 licenças, tá certo? Então, eu, se fosse você, aproveitava, né, para não perder aí essa oportunidade, tá bom? Pessoal, foi um prazer falar com vocês essa noite. Amanhã vai ser um prazer maior ainda, né? Porque esse é um assunto que eu adoro falar. Hoje mesmo eu fui no mecânico e o mecânico é meu aluno. E a gente, eu fui lá só para ver quanto que era para trocar o óleo do meu carro. Eu fiquei 3 horas lá, a mulher até começou. E aí, cadê você? Você não vai vir embora, não? De tanto que eu gosto de falar sobre isso. Então, tá aqui falando sobre isso é assim algo assim que eu adoro mesmo, tá certo? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Amanhã, às 20 horas, não percam, tá? Vão ser apenas 10 licenças aí e com certeza aí vai ter gente aí que vai aproveitar essa promoção. Pessoal, um abraço, sucesso para nós e até amanhã. Tchau, tchau.